Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje estamos no episódio 52? 52, episódio de número 52, onde a gente vai falar sobre o poder do networking, como fazer networking. Todo mundo sabe o quanto é importante networking, mas poucas pessoas sabem que networking pode ser a diferença entre você e uma oportunidade, talvez a oportunidade da sua vida. A gente trouxe um convidado muito importante hoje, um convidado que é praticamente internacional. Eu só vou mostrar aqui o presente que ele já deu, só para dar uma diquinha. Mas é um convidado muito legal, que tinha muito tempo que a gente queria ele aqui. Mas antes de apresentar, a gente tem alguns recados especiais. E aí, Tam, você tá animado para o episódio de hoje? Eu tô muito animada para esse episódio, porque networking é uma das habilidades mais negligenciadas pela maioria das pessoas. Eu negligenciei essa habilidade durante muito tempo e ela é, assim, extremamente importante. Eu acho que diferencia as pessoas. Networking é rede de relacionamentos e a sua rede de relacionamentos, ela pode te levar a patamares muito diferentes do que o que você tá agora. Então, eu acho extremamente importante. Inclusive, o nosso convidado é fruto do networking. A gente estava em uma palestra em Barbacena, nós como palestrantes e ele também. Rapidinho a gente já começou a conversar e eu já vi, nossa, essa é uma pessoa muito interessante pra gente conversar, vamos no podcast, vamos conversar disso, daquilo. Então, networking é algo realmente que abre portas, então vai ser incrível. Incrível. E sobre os nossos recados, antes de tudo, temos que te lembrar que o Medbox não é só um podcast, o Medbox é um ecossistema, é a maior escola de formação não técnica médica do Brasil. E, neste momento, nós temos o nosso podcast, o nosso Instagram, que se você não segue, você é louco, a nossa newsletter e a nossa plataforma. Acabamos de sair de um lançamento da abertura do Residência Financeira, mas em breve você vai poder ter várias oportunidades de ser nosso aluno dentro do Medbox, em outras coisas além de finanças. Então, estou muito animado para os próximos passos da nossa empresa. Eu também estou muito animado. E eu tenho que te lembrar também que a gente parou de pedir isso, mas é muito importante que você se inscreva nos nossos canais do YouTube, porque ano passado a gente pedia todo o podcast, a gente foi só subindo o número de inscritos. Só que parece que esse ano vocês estão esquecendo. Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir no Spotify. Ajuda muito a essas plataformas nos recomendarem mais, a gente aparecer para mais e mais gente e continuar mudando a história da educação não técnica na medicina aqui no Brasil. Então, não se esqueça e também tem as 5 estrelas do Spotify se você estiver vendo pelo Spotify. E mandar o seu feedback, porque a gente também está sempre de olho. E agora a gente precisa avisar uma informação extremamente importante, principalmente para quem está no 5º ou no 6º ano da faculdade, ou então já está na residência de acesso direto. Você precisa começar a pensar como você vai estudar para as provas de residência médica. E, geralmente, a primeira decisão que a gente toma é qual cursinho que a gente vai fazer. E nós não podemos deixar de recomendar o Medcoff, porque hoje, definitivamente, ele é o melhor, é o número 1 do Brasil, é o que tem maior custo-benefício. E a gente sabe, em primeira mão, várias novidades que vão ter para o extensivo de 2025. Então, eles reformularam todas as aulas. Eles trouxeram aulas mais compactas, e revisões intervaladas de uma forma mais eficiente, e as aulas aprofundadas, elas não deixaram de existir, mas elas vão ser um adicional em alguns casos. Então, além de tudo, você consegue achar o pacote que é perfeito para você dentro do Medcoff. As questões são extremamente bem comentadas e a plataforma é muito auto-intuitiva. Eu sou uma grande fã, inclusive vocês sabem que eu sou aluna, eu uso para estudar para a minha prova de título de endócrino. Eles também têm provas de estudos para prova de título, para prova de título de dermato, endoscopia e outras especialidades. Então, definitivamente, o Medcoff deve ser a sua escolha. E a gente tem um cupom de desconto, o cupom MEDBOX, para todos os cursinhos disponíveis, extensivos e etc. de 2024 e 2025. Se for parar para pensar, a gente já está em outubro, né? Quem não está pensando no ano que vem ainda está completamente maluco. Ainda mais a concorrência do jeito que está. Então, extensivo Medcoff, cupom MEDBOX, e o link também está na nossa descrição. E outro recado importante é sobre a 4Doctor. A 4Doctor também é uma grande parceira aqui do nosso podcast. A 4Doctor que é a maior contabilidade médica do Brasil e nem precisa falar o quanto isso é importante na nossa vida acadêmica. Você não vai ter nenhuma aula disso durante a sua faculdade. Nenhuma. Então é muito importante que você tenha um bom suporte. E a 4Doctor faz exatamente isso. Ela pega na sua mão e te coloca num grupo junto com os especialistas dela. Então, às vezes você vai abrir uma PJ para começar a dar plantão, para começar a trabalhar com seu amigo ou amiga. A 4Doctor faz um grupo, você, seu amigo ou sua amiga, junto com os especialistas para vocês tirarem todas as dúvidas ali do dia a dia. Então é realmente um atendimento muito diferenciado. Assim, nada contra as
as contabilidades digitais, mas nem se compara, sabe? Então, muito cuidado, porque se trata de imposto, se trata da sua vida financeira, então tem que tomar muito cuidado mesmo. For Doctor Contabilidade, temos desconto e vantagens para quem é ouvinte Medbox. O link está na descrição desse episódio. Vamos começar? Bora! Vamos lá. Então, nosso convidado de hoje, diretamente de Harvard, Rafael Kenji. Cara, muito obrigado por ter vindo. Eu não vou te apresentar, porque eu acho que essa apresentação tem que ser feita por você. São muitos títulos, muitas funções. Então, de verdade, muito obrigado por ter vindo, Rafa. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Acompanho todos os canais de vocês, né? E sou um grande admirador do trabalho de vocês. Já conheço o Victor há um tempo a mais, né? Tive o prazer de participar no evento de Barbacena com vocês. E é um prazer poder estar aqui. Show de bola. Então, cara, conta um pouquinho da sua história. Desde quando, assim, para começar, ele é médico, gente. Desde quando você entrou na faculdade, as suas impressões da faculdade, os seus planos logo depois da faculdade, por que a sua carreira se enviesou para um caminho um pouco diferente do habitual. E conta dos seus big numbers, das suas empresas. Conta um pouquinho pra gente. Quem é o Rafael Kenji hoje? Exato. Tá, eu sou médico. Sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, então voltei a Belo Horizonte depois de alguns anos, depois de 9 anos fora, morei no Rio de Janeiro também depois. Sou gestor e inovador. Você formou em qual ano? Formei em 2019. Eu falo isso porque eu trabalhei com gestão durante uns anos, fui gestor do Jaleco e também da Conexa, que é uma empresa de telemedicina. E a partir de então eu comecei a me especializar um pouco mais na área de inovação, gestão, empreendedorismo, até que em 2021 fui convidado para assumir um fundo de investimentos que foi aberto por uma faculdade de medicina em Minas Gerais. E desde lá, então, eu brinco que eu atendo só quando precisam de mim no avião, porque eu estou exclusivamente na área de gestão e inovação, mas eu falo que eu tenho que parar de brincar com isso, porque na ida para Nova York agora aconteceu. Aconteceu? Das 8 horas de voo, tive que ficar umas 6 horas atendendo passageiro. Então, tem que parar de brincar, né? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, então pode acontecer mesmo. Sim, pode acontecer umas 3 vezes já em voo internacional, que é um pouco mais longo, né? Dá um certo medo quando isso acontece, mas a gente tem que atender. E eu tive passagem pela Universidade de Harvard durante a minha graduação. Foi das viradas de chave, né, do networking que eu faço, que eu tanto falo, que virou um grande propósito meu. Atualmente eu sou professor de MBA de Gestão em Saúde, então eu falo bastante sobre a importância da gestão no nosso dia a dia como médicos, e também sou colunista na Exame, no Startup e na Healthcare Management. Nossa. Você não ia conseguir falar tudo, não? Não ia dar, não. Eu ia me enrolar tudo. Incrível. Então, você teve um caminho um pouco diferente da maioria das pessoas. Você tomou decisões diferentes. Então, eu entendo muito que hoje a gente quer passar um passo a passo as ideias principais para que você realmente faça um networking eficiente, um networking estratégico. Eu tive durante muito tempo um ranço dessa palavra na minha cabeça, networking, porque eu achava que era uma coisa muito superficial, uma coisa interesseira. E essa é uma imagem muito errada. Na verdade, é nada mais do que servir e receber outra pessoa. Só que você fez um networking completamente diferente. E isso começou por ter feito um caminho diferente. Então, eu entendo que coragem e autenticidade são muito importantes como passo inicial. Então, eu quero saber o que aconteceu para você tomar um caminho diferente, para você formar e decidir não atuar na assistência, para você decidir ir para essa área de gestão. Eu quero saber qual foi a virada de chave e quando. Certo. Desde o início, né, até fazendo uma retomada, eu sempre, até comentei com vocês, eu tenho que reviver a minha história para descobrir quem é o Rafael, né, porque eu sou uma pessoa que muda constantemente. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, desde criança, eu pedia de presente microscópio, telescópio, livro de presente de Natal, e meus pais querendo dar brinquedo, carrinho, e eu querendo livro. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito inquieto e indignado com as coisas do jeito que elas aconteciam. E curioso. Extremamente curioso. Então, desde do meio da faculdade, né, formei no interior, né, em Juiz de Fora, apesar de ser uma cidade grande, se eu não me engano é a 3ª maior cidade de Minas Gerais.
eu estava seguindo aquela graduação normal, tradicional, do médico tradicional, que se forma, vai fazer residência, que é o padrão ouro, né, para quem quer seguir uma especialidade, mas eu comecei a ficar muito inquieto, né. Mas porque você gostava? Como é que você se via? Eu sou apaixonado pela medicina, eu falo que eu vou morrer médico, as pessoas me perguntam por que eu decidi não ser médico, mas eu falo que eu sou médico todos os dias, vou morrer médico, mas eu faço a medicina de uma forma diferente, né. Durante o período que eu fui gestor numa empresa de telemedicina, a gente atendeu 40 milhões de pessoas, né? 1/5 da população brasileira. Quando que eu, com o meu trabalho, conseguiria atender 40 milhões de pessoas, né? Então, eu pude ver que com a minha criatividade, a minha inquietude, eu poderia impactar cada vez mais pessoas. E eu fui descobrindo que sozinho eu não conseguia chegar a lugar nenhum, porque essas respostas elas não vinham. Então, esse é um momento, essa semana é uma semana muito especial para mim, porque eu vou palestrar em São Paulo no Next Frontiers, que é um evento da C. Camargo. E 8 anos atrás, no evento do Next Frontiers, eu decidi que eu queria mudar de vida, queria seguir uma área da gestão e fundei a empresa Júnior na faculdade, a Medic Júnior Consultoria em Saúde, que hoje é grande referência no mundo, inclusive. A gente, como empresários juniores na época, alunos de graduação, a gente ajudou a fundar outras empresas juniores ao redor do Brasil e do mundo. E foi exatamente 8 anos atrás, no evento que eu vou palestrar agora na sexta-feira em São Paulo. Então, vendo isso, né, vendo essa necessidade que eu tinha de não ser um médico tradicional, porque não era para mim, eu fui descobrindo pessoas que poderiam ir comigo nessa jornada, nessa caminhada. Foi aí que eu conheci o Movimento Empresa Júnior, que é o maior movimento estudantil do mundo, né? O Brasil é a grande referência. E eu fui buscando aprender com outras pessoas um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco da parte jurídica na saúde. E a gente está num momento da saúde muito interessante, que os médicos e até os alunos de medicina, eles já descobriram o quão importante isso é. Quão importante as habilidades que não são ensinadas na faculdade são, né? Como o próprio networking, comunicação assertiva, oratória, e próprio marketing, as áreas extra-assistenciais, elas são importantes para mesmo quem quer e quem não quer seguir a área assistencial, né? Então, retomando um pouquinho, quando alguém me pergunta por que eu não sou médico, eu falo que eu sou médico, só não sou um médico assistencialista. Eu sou um médico gestor, um médico da inovação, e tem muita área para crescer ainda. A gente brinca que é um oceano rosa, né? Porque não é tão azul assim, porque várias pessoas já estão entrando nesse mercado da inovação na saúde, mas também não está tão concorrido como as próprias especializações, né? E quando a gente chegar a 1 milhão de médicos ativos no Brasil em 2030, espero que demoremos um pouco mais para chegar a esse número, mas vai ser ainda mais concorrido todas as áreas. Então, entendendo um pouco mais sobre isso, eu pude me aproximar dessas pessoas que poderiam me ensinar, né? E aí o networking ele veio como um grande movimento na minha vida, um grande insight que eu pude ter, e eu vi que eu conseguia fazer isso bem, sabe? De me relacionar com as pessoas, me aproximar das pessoas, sem querer algo em troca, né? Sem querer uma contrapartida, e muito sobre genuíno interesse, né? De se aproximar pelo que as pessoas têm a ensinar, não o que elas têm a oferecer. E quando você tomou essa decisão nova, que assim, nessa palestra e começou a empresa Júnior, você estava em qual período da faculdade? Eu estava indo pro internato. Indo pro internato. 7º, 8º. E você teve medo na época de fazer as coisas diferentes? Total. E eu nem palestrei no evento, tá? Eu assisti o evento, então por isso que é tão especial para mim, porque agora eu tô indo como palestrante. Eu vou falar sobre inovação e investimentos na saúde, 8 anos depois de eu ter vislumbrado um mundo novo de oportunidades no mesmo evento, sabe? E eu tive muito medo, inclusive eu tive momentos de briga familiar, de ouvir coisas de professores, que eu queria ser um médico burocrata, que eu não gostava de pessoas, por que eu não desistia da medicina, sendo que eu não gostava de ser médico, né? E não adianta ficar explicando isso para um professor que está ali 40 anos ensinando a mesma coisa, né? Então, o momento da pandemia, apesar de ter sido um motivo ruim, ele trouxe grandes insights, né, pra gente, e eu pude ver que eu tinha tomado uma decisão certa para mim
quando eu estava como gestor de uma empresa de telemedicina e alguns professores que falaram essas coisas para mim bateram na porta da empresa para pedir para dar plantão. Irônico, né? Porque fechou o consultório, ninguém fazia cirurgia plástica, ninguém fazia procedimento eletivo mais, né? E as pessoas tinham que se reinventar. Até mesmo porque só quem assiste o conteúdo de vocês que aprende sobre a parte financeira, né? E carreira. Os médicos não estavam preparados para a pandemia, né? E eu continuei atendendo, né? Eu atendia via telemedicina, fiquei até 2021 atendendo lá na empresa. E contratando meus professores para atender no time de médicos especialistas que eu tinha, sabe? Eu tratei muito professor. Eu vejo assim que você desbravou esse mundo da gestão e da inovação, sabe? Porque se eu estivesse na faculdade hoje e quisesse seguir essa área e sentisse alguma coisa dentro de mim, eu acho que eu não vou ser assistencialista. Eu não saberia por onde começar. Sabe? Na sua época de acadêmico, quando você tomou essa decisão, 7º, 8º período, que você falou, você já sabia qual caminho seguir, o que tinha que fazer? Como é que foi? Tudo começou na viagem para ir para esse congresso. A gente foi para esse congresso porque o meu melhor amigo tinha descoberto um tumor de pâncreas. Nossa. E a gente estava muito preocupado sobre o que seria ali esse diagnóstico, tratamento, né? Ele tá bem, hoje ele tá fazendo endócrino lá na UFJF e tá terminando já a residência e a gente começou a se deparar com algumas perguntas. Ele chama, né? Yuri Cota. Eu conversei com ele no Instagram, porque quando a gente fez a prova do Enare para endócrino, pro R+, saíram as notas, né? E eu sei, o endócrino é muito concorrido. Então, eu sabia, assim, todas as pessoas que tinham feito, as notas que todos os 10 primeiros tinham feito. E ele era uma das poucas pessoas que tinha uma nota maior do que a minha. E eu procurei ele no Instagram, vi que ele era de Minas. Falei, ferrou, tem 3 vagas na UFMG, uma vai ser dele. E agora? Aí eu achei esse menino, mandei mensagem pra ele, e ele foi muito gente boa comigo. E ele falou comigo, não, e tal, eu vou querer ir pra Juiz de Fora. Eu falei, top. Obrigada. Então, beijo, Yuri. Obrigada. Valeu, Yuri. E ele é excepcional. E meu melhor amigo, né, da faculdade. E a gente tinha perguntas para responder, né? O que seria de nós? Será que a gente ia estar junto ali, os amigos, daqui 5 anos? E aí outras perguntas começaram a aparecer. Quanto que a gente ia cobrar de honorário? O que a gente ia fazer? Qual a especialidade? Eu tava quase um cirurgião torácico já futuro. Eu estava totalmente direcionado a fazer cirurgia geral, depois trauma e depois torácica. Nossa, né? Deus. Meu sonho era o João 23, para atender trauma ali. E... Vamos pra lá segunda-feira. Eu era o cara do SAMU da faculdade, eu fiquei 1 ano e meio no SAMU, na Liga do Trauma. Sempre que acontecia alguma coisa, algum acidente perto da faculdade, o pessoal batia na porta para me chamar, eu e a Paula, outra amiga minha, e a gente começou a se perguntar sobre isso, né? Então, no caminho para esse congresso, perguntando sobre as coisas da vida, as perguntas sem resposta, a gente continuou sem resposta. E aí nós procuramos quem sabia disso, que era o Movimento Empresa Júnior. Não tinha na medicina, só tinha uma empresa júnior de medicina no mundo, que era a Medicina Júnior da USP. A gente não conseguiu contato com eles. Eu fui para São Paulo, bati na porta da USP, consegui fazer uma visita lá, mas o pessoal da enfermagem me recebeu, não consegui conversar com um estudante de medicina, médico, que era da empresa Júnior. Isso é uma coisa que é mais comum em faculdades empresariais, né? Faculdade de administração, economia. O BMEC tem isso, não tem? Empresa Júnior, acho que é uma referência nisso. Referência. Engenharia tem muito, então uma das maiores do Brasil é da engenharia da UFJF. E eu falei... Tá, então, eu sou tão criativo, né? A gente é tão bom nisso que a gente faz de conectar pessoas, de criar coisas novas. Vamos criar uma empresa júnior de medicina. E aí, teve um movimento conjunto. 3 empresas juniores começaram a ser criadas ao mesmo tempo. A da UFMG, da UFOP e da UFJF. A da UFOP acabou virando um projeto de extensão. A da UFMG fechou. E acredito que não tem ainda hoje. É porque você não me ligou, você não me avisou na época, né? Se não tiver ainda e tiverem pessoas com interesse, façam. É muito interessante, porque a gente começa a aprender sobre marketing, sobre jurídico, financeiro, contabilidade. É uma empresa com CNPJ. Né? Apesar de ser uma associação sem fins lucrativos, né, na forma constitucional dela, ela é uma empresa que presta serviço. E alunos de medicina de todos os períodos, orientados por professores, médicos da faculdade, eles prestam serviço para hospitais e consultórios, né? Então, eu pude ver um novo caminho ali.
E a partir disso, eu fui me interessando por mais coisas. Mas no final da faculdade, eu ainda tentei a última tentativa. Fiz o meu eletivo em Harvard, em cirurgia torácica. Então, fiquei lá 4 meses operando mesotelioma, fazendo transplante de pulmão. Era apaixonado por isso, mas lá eu pude reforçar aquilo que eu já tinha pensado. Eu vi uma gestão clara, uma gestão bonita. Eu vi enfermeiros interrompendo cirurgia, porque o médico-chefe da cirurgia torácica desviou do protocolo e poderia aumentar o risco para o paciente. E a enfermeira falando para o médico, você está errado, precisa voltar no protocolo. Eu vi todos os equipamentos com QR Code e a enfermeira bipando tudo antes da cirurgia e contando depois. E a gente não achou uma gaze. Abrimos de novo e descobrimos que a gase tinha ficado dentro do paciente. Acontece, né? A gase mistura com sangue ali, é difícil identificar. Acontece, muitos pacientes vão para casa com alguma coisa, gase. E lá eu pude ver como acontece o controle de tudo, desde a gase, que tem QR Code e tem uma numeração, uma contagem, até psicólogos liderando rounds de saúde mental e o psiquiatra pedindo opinião do psicólogo para definir uma conduta terapêutica. Então, eu vi uma gestão bonita. Eu queria fazer isso no Brasil. E aí eu cheguei, terminei a faculdade, eu fui para ginecologia e obstetrícia, num hospital público, federal, e sucateado, né? Apesar de estar melhorando cada vez mais, né? Eu pude viver mundos diferentes em poucos meses, né? Em 2019. E aí eu decidi mesmo, tive uma conversa com a família, uma conversa bem difícil, né, de investimos em você durante 6 anos e agora você fala que não vai ser cirurgião mais. E pedi um voto de confiança. Eu já fazia estágio no Jaleco, uma plataforma de reforço universitário. Já estava há 3 anos e meio lá. E eu falei com eles, vocês apoiam a minha decisão, né, de trabalhar com gestão, me ensinam a ser um médico gestor como vocês, porque o Jaleco foi fundado por um cardiologista e um anestesista. Então, eles ainda atendiam, só que pouco, né, durante a escalada do negócio. Hoje nenhum deles atende mais, há muito tempo. Mas eu queria entender como que foi essa transição com eles que vivenciaram na prática, né? E aí eles apostaram em mim, eu acabei me tornando um diretor da empresa, fiquei até 2020. E aí, em 2021, de 2019 a 2020, eu já atendi ali na Conexa também, que foi fundada pelo mesmo fundador do Jaleco. Então, fui um dos primeiros médicos da empresa. Hoje, tem mais de 3 mil médicos associados. E eu acabei me tornando gestor lá. Então, eu tive que me conciliar, né? Eu ficava parte da semana no Jaleco e parte da semana na Conexa. E era no mesmo andar, do mesmo prédio. Então, eu só virava o chapéu, no Rio de Janeiro. Ai. E rapidinho você viu que era isso mesmo, que o caminho era esse, que você estava fazendo a coisa certa. Sim, e aí em 2021, o fundo de investimentos, né, que foi aberto aqui em Belo Horizonte, eles buscavam um executivo em saúde, precisava ser um médico, para falar com os outros médicos, abrir mercado com hospitais. E aí, pelo LinkedIn, eles me procuraram oferecendo a proposta, né? Foi o pessoal da Feluma, né? Isso. Mas explica para as pessoas o que é um fundo, uma Venture Capital, né? Isso. O nosso é um formato de Venture Builder, na verdade. Hoje a gente tem uma parceria muito interessante com a fundação, mas é um fundo independente. Né? Então, a gente tem parceria com diversos hospitais, né, do Brasil, não só de Belo Horizonte, e um fundo de investimentos que investe em startups de saúde e educação. Então, desde 2021 eu trabalho com isso, né, desenvolvendo novos negócios. A maioria deles são fundados por profissionais de saúde mesmo, com um foco em melhorar a saúde e a educação no Brasil. Então, basicamente, a pessoa cria uma startup na área da saúde, por exemplo, um acadêmico de medicina. Tive uma ideia aqui de fazer uma plataforma de soluções para o acadêmico de medicina estudar melhor. E aí ele começa a fazer e tudo mais, e aí chega a Venture Builder e investe um dinheiro, né, alguns milhares ou milhões de reais, em troca de uma participação na empresa. Certo? Exatamente. Então, é como se fosse um jeito de acelerar o crescimento dessas empresas, dessas startups. Rafa, mais calma, explica o que é uma venture, para as pessoas que não entendem. Certo. O nosso modelo é Venture Builder, né? Chama FHE Ventures. Apesar de termos nascido de uma faculdade de medicina, de um hospital de Minas Gerais,
Hoje a gente segue de forma independente. FHE significa Funds for Health and Education. Então, nós somos um fundo para saúde e educação. E nós investimos dinheiro em startups fundadas por profissionais de saúde ou que têm um foco em saúde ou educação médica, principalmente, em troca de uma sociedade. Então, nós nos tornamos sócios dessas empresas, né? Elas dão uma participação de 5% a 15% em média para a gente, e em troca disso a gente desenvolve o negócio. Qual que é a grande diferença? A gente é uma Venture Builder e não um Venture Capital. No Venture Capital, a startup ela abre uma rodada de negócio e a gente coloca dinheiro. Dá na mão da startup, ela gasta com o que quiser. Desde empreendedor que compra MacBook para todos os diretores e vai andar de moto elétrica na Faria Lima, até gente que gasta de forma consciente. A Venture Builder, eu não dou dinheiro na mão da startup, mas eu gasto esse dinheiro com eles. Né, com a operação, com uma estratégia muito forte, abertura de mercado. Então, acaba que quando se trata de investimento, é um investimento parecido, né, são montantes parecidos, mas a gente não dá o dinheiro na mão da startup. É uma gestão mais ativa lá do dinheiro, né? Um acompanhamento próximo, diário. Nossa, eu tô achando tão interessante. Eu quero chamar uma reflexão agora, assim, para quem tá assistindo. Provavelmente, talvez seja um acadêmico de medicina, um médico, ou algum profissional da área da saúde, ou então de outra área. Talvez nunca parou para pensar que pode ter uma profissão completamente diferente do que aquilo que está fazendo. Então, talvez alguém está chegando no final da medicina, não gosta tanto de certas áreas, ou então quer fazer um caminho diferente, quer se ver de outra forma. Existem tantos outros caminhos. E, inclusive, se você também tem uma ideia e quer começar algo novo, quer começar uma empresa nova, você ainda pode ser acelerado por outras pessoas que também fizeram a mesma coisa. Então, não tem justificativa para a pessoa ficar parada e fazer algo que ela não se sente feliz fazer. Não tem justificativa, você concorda comigo? Nenhuma, não tem. Nenhuma. Pois é. Inovar é tentar criar algo novo, disruptivo, escalável, né? Isso que é uma startup. Vocês inovaram com o Medbox, né? Inovamos. Então, isso que vocês estão fazendo, a gente está fazendo aqui agora de levar a educação, né, para profissionais de saúde, né, que eu acredito que não só médicos assistem, mas também profissionais de outras áreas também podem assistir e escutar vocês. Isso é inovar, né? E não tem problema errar, não tem problema seguir um caminho que não seja o mais adequado, desde que conserte rápido. Sim. Né? Não pode ficar persistindo naquilo. Sim. E é cada vez mais importante que as faculdades de medicina ensinem isso para os alunos, né? Porque o mercado ele mudou rápido. Né? O iPhone 16 vai ter inteligência artificial nos próximos meses. Né? Será que a gente vai conseguir viver sem inteligência artificial daqui 3 anos? Eu acredito que não. Eu acho que não. E isso tem que ser ensinado na faculdade, porque senão o aluno vai se tornar um médico que usa inteligência artificial de forma antiética. Então tem que ensinar como usar da forma ética e da forma adequada, e também de uma forma que não prejudique o aprendizado do acadêmico, porque se ele transferir o cérebro dele para a inteligência artificial, ele consegue. Então tem que ensinar de uma forma, inclusive, que ele continue tendo um aprendizado ativo. Isso vai ser obrigatório nas faculdades. Eu acho que já deve ter faculdade que está fazendo isso, porque não tem condição. Espero que sim, só que o problema é que a mentalidade é muito fechada de muitas faculdades. Eu lembro, por exemplo, na minha faculdade, quando alguém começava a falar das aulas do cursinho que estavam vendo, que eram muito didáticas, ou levavam apostilas do cursinho para as aulas, os professores ficavam extremamente aborrecidos, sabe? Ah, não pode fazer isso, isso aí é encurtar o caminho, tem que ler só no livro mesmo, é o que está lá e pronto, tem que aprender pelo livro. E as inovações sempre são muito criticadas nas faculdades tradicionais. Eu acredito que esteja acontecendo muito isso com a inteligência artificial, sabe? Mas realmente tem que ter essa mudança de mentalidade. Eu acredito que já existem algumas faculdades, principalmente as privadas, que já têm essa visão diferente de inovação. Eu sei que a faculdade de Itaúna tem aula de administração hospitalar desde quando eu era calouro. Né? A faculdade de ciências médicas tem aula de teatro e de oratória. Né? E a gente se pergunta assim, por que um aluno de medicina precisa fazer teatro? Para se comunicar com o paciente, para ter uma escuta ativa importante, para dar uma má notícia, para poder escutar o que o paciente tem a falar, fazer um resumo e transmitir numa linguagem que o paciente entenda. Né? Então, essas habilidades, né, a gente chama de soft skills, que a gente... É difícil a gente aprender lendo um livro, fazendo um curso, mas a gente precisa desenvolver.
as faculdades elas precisam se inteirar nisso. Então, desde aprendizado em usar novas tecnologias e entender o mercado, que é uma habilidade importante, né? Ter essas noções, esses insights de como que o mercado está mudando, até fazer networking, até se comunicar, dar uma palestra, né? Eu adoro dar palestra, eu dou palestra 3, 4 vezes por semana, né? E falar em podcast, dar entrevista, escrever texto, sou colunista de 3 revistas e são artigos de opinião, tem uma forma correta, né? Então, eu precisei aprender como que é uma forma de escrever uma carta, um artigo de opinião, uma dissertação, para poder escrever de acordo com o público, quem está ouvindo, como que aquela mídia ela precisa, né? Isso a gente não aprende na faculdade, mas deveria. Deveria, sem dúvidas. Eu acredito muito que para estar inovando envolve muito deixar o ego de lado, porque eu percebo que as gerações atrás de nós, muitas vezes elas não se atualizam muito por egoísmo, muito por ego. E quanto mais o médico profissional faz isso, mais obsoleto ele fica. Então, e se isso chega na nossa geração, é mais grave ainda. Mais grave ainda. Se a geração... Nós somos a geração... Dos millennials. Então, certo? Millennials. Então, nós temos que ver o que a geração Z está fazendo de útil que pode nos acrescentar. Mas se eu falar, não, essa geração Z só quer saber de TikTok, essa geração Z só quer saber disso, daquilo. Isso é uma burrice. Perdida. Isso é uma burrice que eu posso fazer. Não, pelo contrário. Cada geração tem a sua dificuldade, cada geração tem as suas vantagens. E se a gente tentar pegar o melhor de cada uma, definitivamente isso é o que diferencia uma pessoa. Até porque as gerações, elas consomem o que a gente produz. Seja um atendimento médico, que é um serviço, né? Ou algo que a gente vai produzir. Cada fala que a gente faz, cada orientação, ela é importante, ela vai guiar a conduta de alguém, né? E desde orientações médicas, que é o nosso dia a dia, até qualquer coisa que a gente faz. Então, eu sempre sou do princípio que eu sempre estou fazendo conexões em todo lugar que eu vou. E eu sempre vou mudar o dia de uma pessoa para melhor ou para pior. Então, eu vou fazer de tudo para mudar o dia daquela pessoa para melhor. Né? Então, desde um bom dia que eu dou para alguém com felicidade, ou um dia que eu tô cansado e eu não vejo ou não respondo bom dia, eu vou mexer com o dia daquela pessoa. Né? Então, tudo são trocas. E a gente interage com essas gerações o tempo todo. Essas gerações, elas vão ser atendidas por nós, elas vão consumir, vai mudar o mercado de consumo, o mercado de trabalho. As gerações mais novas, elas são muito aceleradas, muito ansiosas e muito movidas por propósito. Então, elas preferem ganhar menos e trabalhar num lugar que tem mais propósito do que a geração dos nossos pais, por exemplo, que tinha uma regra de ser funcionário público, ou seletista. Estabilidade. Uma estabilidade financeira, né, e emocional, carreira, família. Já a nossa geração é uma geração de transição, né? Então, a gente está tendo filho mais tarde, a gente está focando muito no trabalho, mas num pensamento de eu quero estar no lugar que é melhor para mim, mas também ter um crescimento, uma segurança financeira. É uma ambiguidade ali, uma ambiguidade ali. Nossa, eu quero ter 3 filhos, mas eu também quero ter isso daqui, eu quero isso, eu quero... Nossa, e viajar ao mundo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, geração de transição. Isso é uma coisa falada mesmo? Geração de transição? Sim, mas eu acho que é muito volátil, né? Muito interessante. A gente pega as coisas muito rápido, mas não tanto quanto as próximas gerações, né? Meu sobrinho de 5 anos joga videogame muito melhor que eu. Ele pega a manete da minha mão e me ensina como colocar no videogame e já tá falando umas palavras em japonês, entende inglês e português, sabe? Então, a exposição às tecnologias, a facilidade, né? Tem pontos positivos e pontos negativos. Né? Eu escrevi um artigo para o pessoal do Medicina S.A., ano retrasado, logo na época que lançou o 5G. Né? Todo mundo estava falando dos pontos positivos do 5G. Tá, a gente vai conseguir fazer telecirurgia em milésimos de segundo, não vai ter problema de uma pessoa operou uma câmera lá nos Estados Unidos e eu tô aqui com um bisturi no Brasil, tem diferença, um delay de 4 segundos, pode interferir em cortar um vaso errado. Né? A gente está falando muito bem do 5G, as capitais todas já estão com 5G, mas e a ansiedade? Né? Vocês foram de ônibus também para Barbacena, né? Porque tem outro caminho melhor ali, assim. E durante o percurso de Belo Horizonte para Barbacena, Juiz de Fora, não tem 5G. Tenta abrir uma página de uma notícia ou uma foto no Instagram, um vídeo no TikTok nessa estrada.
a gente parece que vai morrer, que parece que o tempo tá demorando a passar, mas na verdade demorou 2 minutos para carregar um vídeo. Isso é verdade. Então, a gente tá ficando cada vez mais ansioso, porque a gente não tá aprendendo a usar a tecnologia com as suas limitações e entender todo o contexto ali, né? Então, até retomando um pouquinho, né? Pra gente não se perder. As faculdades, elas precisam ensinar isso. Quando as faculdades, elas falam que elas são extremamente tradicionais, né? Que tem um pensamento muito focado ali em formar bons médicos clínicos generalistas, que tem que ser mesmo, mas se afastar do que tem de novo, os médicos, eles formam menos preparados. Porque os prontuários, daqui a pouco, todos vão começar a ter inteligência artificial para escrever e o médico só revisar, ou identificar mais fácil estudos clínicos, artigos científicos, usar inteligência artificial para poder fazer ensaios randomizados. Eu estive no Fórum Internacional de Inovação Médica, em Harvard, agora, semana passada, e eles estavam falando que o MGH, que é o hospital geral lá de Harvard, hospital escola, eles já estão usando inteligência artificial para identificar na oncologia quais pacientes qual medicamento é melhor para cada tipo de paciente oncológico. Então, eles fazem a identificação de variações do tumor, e cada medicamento tem um ponto positivo ou negativo de acordo com cada perfil de cada paciente, com inteligência artificial. E até usando a inteligência artificial para identificar foco de metástase ou crescimento do tumor. Então, isso agora em 2024, sabe? Daqui 5 anos, será que a gente sempre está uns 5 anos atrasado em relação a essas novas tecnologias? Será que a gente já não vai conseguir fazer isso no Brasil? Né? Olha o avanço do GLP-1, dos medicamentos da endocrinologia, como que está essa corrida para descobrir qual vai ser o novo medicamento, que estavam até falando que ia ganhar o Nobel de Medicina, né? Acabou que não saiu para os descobridores do semaglutida, né? Mas acabou indo para os descobridores do microRNA ontem, que saiu o Nobel de Medicina. Mas a gente precisa estar atento a isso. A gente vai perguntar para um aluno de medicina, o aluno nem sabe o que é isso, nem sabe quais são os nomes das principais farmacêuticas do Brasil, como que ele está inserido nesse mercado, como que as gerações elas vão interagir com ele e como que ele vai ficar para trás se ele não aprender isso, né? Exato. Nossa, e eu queria te perguntar, Kenji, assim, eu tô achando tudo que você está falando muito interessante, não sei como é que cabe tanta coisa na sua cabeça. Quando você começou a se conectar com pessoas diferentes e começou essa sua jornada, pessoas também quiseram se conectar com você. E pessoas querem se conectar com você todos os dias. Então, qual habilidade sua que você acha que importa mais para que pessoas queiram estar perto de você e fazer uma rede com você? Existe um termo, não sei nem se eu falei na palestra lá em Barbacena, que um termo japonês se chama Ikigai. Você falou, eu lembro. Ikigai. Falei, né? Ikigai são 4 grandes círculos da vida, né? Que ele fala que quando você descobre o que você é bom, o que o mundo precisa, você faz de melhor, né? Você ama o que você faz e você consegue ganhar dinheiro com isso, você encontrou o seu propósito, que é a definição do Ikigai, né? É o motivo que faz você sair da cama todos os dias. E eu fazendo uma reflexão nos últimos 3 anos mesmo, eu descobri que o meu Ikigai é gerar conexões. Não só para mim, mas para os outros também. Então, em todo momento que eu minha cabeça já tá vendo quem é a pessoa que eu posso apresentar para vocês, para poder gerar um próximo negócio, né? Ou as pessoas, elas têm coisas muito boas, né? Elas precisam caminhar juntas. Eu sou gêmeo, tenho minha irmã gêmea. E a gente é completamente diferente, tanto de personalidade, de forma de pensar. E a minha irmã, ela assim, não vou contar isso pra ninguém, porque as pessoas elas podem ter inveja, podem colocar areia e vai atrapalhar isso. Eu vou contar só quando já tiver tudo certo. Eu já sou no sentido de, vou contar mesmo pra todo mundo, porque pode aparecer uma pessoa que vai me ajudar e a gente vai chegar muito mais longe se a gente for junto. É lógico que tem pessoas que desejam coisas boas, pessoas que não, mas eu sou sempre no pensamento de, a gente vive num mundo fechado, né, que as pessoas elas se conectam, elas conhecem uns aos outros e sempre vai ter uma pessoa em algum lugar do mundo fazendo algo parecido, querendo fazer algo parecido que você faz. Então, a gente até brinca, né? Eu falo que eu tô no meu lugar de fala, eu posso falar. Tudo que alguém faz no Brasil, tem 5 japoneses fazendo já. No Japão. Então, por que a gente não une esforços, né? Hoje, vindo pra cá,
eu perguntei pro Uber, tinha uma televisãozinha no banco de trás do Uber, eu falei, quanto que você ganha para poder fazer essa propaganda e deixar a TV atrás do seu banco? Ele falou, eu não ganho nada. Eu falei, tá, mas não ganha nada financeiramente, mas por que você decidiu colocar essa TV atrás do banco, né, do banco do passageiro? Ele falou, porque primeiro é rastreável, então se alguém roubar meu carro, mesmo sem o seguro, eu vou saber onde o carro tá. Depois, que eu ganho alguns ingressos para shows, que a empresa dá, e eu não pago nada para isso, interage com o passageiro, crianças ficam menos agitadas, então para mim é bom. Eu não estou pagando nada, mas eu não estou ganhando nada também financeiramente e tem alguns benefícios. E para a empresa que coloca propaganda rodando pela cidade de graça, né, só o custo da instalação, e ela recebe para as pessoas fazerem propaganda naquela tela. Né? Então, olha que legal esse tipo de parceria, né? As pessoas, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. E se o motorista ele tivesse perguntado, tá, mas quanto que você vai me pagar para ter isso? Ele não teria feito essa parceria, entendeu? Então, sempre que eu saio de casa, né, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então eu preciso de uns 3 Rafaéis para me ajudar a fazer as coisas. Só para responder meu WhatsApp, eu já preciso de mais gente para me ajudar, mas porque minha cabeça ela tá sempre ativa para formar conexões, para chegar mais longe. Então, igual eu falei no início com vocês, eu não tenho nem ideia de onde eu vou estar no que vem. Porque desde uma pesquisa do MIT que eu estou ventilando ali, recebi um convite, até mesmo o fundo está numa expansão muito interessante agora, a gente está com startups internacionais de Portugal, do Canadá, então não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu vou estar com pessoas boas ao meu lado. Pode ser que surja algum urubu, alguém que realmente não segue o mesmo propósito que o meu, pode ser, acontece, cada um tem um objetivo específico, mas isso eu entendo que é uma habilidade que ela precisa ser treinada, né? A capacidade de gerar conexões, de fazer networking e de comunicar com as pessoas e ler as pessoas, ela é treinada e a gente aprende errando, né? Então, eu já me relacionei no sentido profissional com muita gente que eu me arrependo. Né, que ou estava querendo alguma coisa em troca, né, as celebridades sabem muito bem o que é isso, né, acaba que vocês estão crescendo cada vez mais no Instagram, né, são influenciadores, influenciam a tomada de decisões para médicos e alunos de medicina, sabem como é isso, mas a gente começa a identificar, né, será que aquela pessoa faz sentido ali, para eu gastar o meu tempo, o meu esforço, a minha energia para fazer alguma coisa, mas sempre tem que estar caminhando junto com a educação, né? Saber de uma forma, com jeitinho ali, falar, não sigo esse caminho, ou o que você está querendo aqui eu não consigo te oferecer, né? Porque o mundo, ele dá voltas muito rápido, né? Então, às vezes você pode precisar de alguma aproximação daquela pessoa e aquela pessoa fecha as portas totalmente porque você não soube lidar com delicadeza naquela situação, né? Mas tem diversas formas, né, da gente manter esse contato ativo. O Instagram, o LinkedIn é muito interessante para isso também. Igual, meu Instagram não é tão grande quanto o de vocês, né, tá com 21 mil seguidores lá, mas eu não consigo seguir todo mundo também. Mas sempre que eu vejo uma mensagem de alguém, eu respondo. Por quê? São interações, se a pessoa está me seguindo ali, ela gosta do que eu produzo. Né? Apesar de eu não produzir um conteúdo técnico ali, mas eu mostro a rotina de como é ser médico na inovação, como é trabalhar com inovação, tecnologia, as pessoas se interessam, né? E quando a gente sai para alguns lugares e as pessoas nos reconhecem, né? Não tem dinheiro que paga isso, né? Eu estava em Boston, eu fui num evento do Pub Boston, que é uma reunião com cientistas, pesquisadores brasileiros. Daí, quando eu cheguei na reunião, um aluno de medicina da USP me parou e falou assim, você é o Rafael Kendi do Instagram? Legal. Eu falei assim, devo ser, né? Conversei com ele e tudo mais, aí depois entrou o Daniel. O Daniel é um pesquisador, ganhou o prêmio do MIT Under 35 agora, cientista de Harvard. Aí ele, você que é o Daniel do Instagram, e a gente começou a conversar e olha que legal isso, né, essa conexão. E não era querendo nada em troca, né, eu não estava querendo fazer um post compartilhado para ganhar seguidores e ganhar dinheiro, apesar de isso que a gente faz no Instagram, apesar de ser genuíno, dá um retorno financeiro, né? Então, desde pessoas que me contratam para palestrar em eventos, até um public post, uma parceria que ocasionalmente eu faço, mas o grande foco, assim, quando eu acordo é
como que eu posso tornar o meu dia, o dia das pessoas que estão ao meu entorno melhor, né? E eu faço isso bem de aproximar as pessoas, né? Então, eu já ouvi de pessoas falando que eu me aproximo dos outros só querendo alguma coisa e quando não serve para isso eu descarto as pessoas, né? É completamente errado, mas cada um tem um entendimento de uma pessoa. Às vezes eu falei alguma coisa que desagradou essa pessoa, né? E ela criou uma percepção errada de mim. A gente não vai agradar todo mundo, mas eu tô firme no meu propósito. Sim. Todos os dias são as conexões que a gente faz que vão nos levar mais longe, a gente vai chegar em caminhos conjuntos, todo mundo trabalha junto. Não existe ninguém que trabalhe sozinho. Desde a dupla que ganhou o Nobel de Física hoje, o Nobel de Medicina ontem, até a equipe de cirurgia, a equipe de clínica do hospital, né? A gente sempre trabalha junto com alguém, então temos que convergir os caminhos. Esse que é o tema do TED que eu falei também em 2021. Nossa, que incrível! Nossa. É muito legal isso de conexões, essa visão que você tem. E a Tamara começou falando no podcast que muitas pessoas veem o termo networking como meio pejorativo. Mas faz até sentido porque muita gente não sabe fazer conexão do jeito certo e sempre se aproxima requerendo alguma coisa em troca mesmo, e não é uma relação de ganha-ganha. Só que é uma linha, eu vejo como uma linha tênue, assim, tem que ter uma habilidade para você saber aproximar da pessoa, para não afastar e também para não ficar parecendo que você está querendo algo em troca. Como é que você consegue dosar e equilibrar isso? Eu tenho a minha teoria dessa linha tênue. A minha teoria é o interesse ser genuíno. Então, assim, se eu não gosto daquela pessoa por aquela razão, não que eu não gosto, não vou desgostar de ninguém, mas se aquela pessoa faz algo que eu não faria, que eu não... Se eu, olhando para uma atitude de alguém, eu falo, eu não seria amiga dessa pessoa, se eu tentar me aproximar dela por algo que ela tem, isso vai ser interesse em algo. Mas se mesmo sem conhecer a pessoa eu realmente admiro ela e tentar me aproximar dela, aí é genuíno, entende? Então eu acho que o primeiro passo para não ser interesseiro é a pessoa mesmo não ser interesseira. Então assim, o Vitor não é interesseiro, então você não vai chegar elogiando uma pessoa que você não acha o máximo para ganhar algo dela, porque você não é assim. Então acho que a grande questão é a pessoa, principal é a pessoa ser sincera com o que ela mesma está fazendo. E entender isso que eu falei, que tudo são trocas, né? Sempre que eu vou me aproximar de alguém, que eu vou querer algo de alguém, eu tenho que saber que eu posso oferecer algo também. Então, primeiro, cada um tem que pegar um papel, uma caneta e falar quem eu sou e o que eu tenho a oferecer para o mundo, né? Porque todos nós vivemos em constante sofrimento. Ninguém tem uma vida 100% perfeita, que tem tudo o que quer. Sempre a gente vai estar em busca de alguma coisa. Isso é inevitável. A partir do momento que a gente falar assim, tenho tudo que eu quero, tenho dinheiro, tenho casa, tenho família, tenho isso, aquilo, tenho uma carreira, não tem graça a vida, né? Então, a gente nunca vai ter. Mesmo os bilionários, os cantores, eles têm depressão, eles sentem que tem um vazio, uma coisa que falta, mesmo pra gente, a gente achando que eles têm tudo, né? Mas é porque cada um tem um seu próprio objetivo, tem as suas metas de vida, né? Então, tudo é troca. Então, isso até... Eu dou mentoria sobre isso, né? Eu fundei uma empresa que é uma empresa de aperfeiçoamento de carreira e a gente dá mentorias para alunos que querem fazer intercâmbio nos Estados Unidos, querem fazer transição de carreira, escalar na carreira. E eu sempre falo isso com o pessoal. Primeiro, eu começo já falando que tem que ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E aí muita gente acha que esse livro é um livro de persuasão, mas é um livro de influência. É completamente diferente. Você persuadir alguém é você convencer a pessoa a fazer o que você quer. Você influenciar é você mostrar para aquela pessoa o quão inspiradora aquela pessoa é, né? E ela vai fazer o que você vai falar. Independente do que for, ela vai se inspirar, ela vai seguir o seu próprio caminho, porque ela vai se inspirar em você. E aí o Dale Carnegie, ele fala isso, né? Primeiro, não comece pedindo algo. Então, sempre que eu quero alguma coisa, né? A gente faz isso desde quando é criança. Você não chega, mãe, me dá R$10. Você faz um agrado, você elogia, você arruma a cama, faz tudo bonitinho, é uma boa criança, para depois você pedir, hoje eu mereço R$10. Aí a sua mãe fala assim, realmente ela mereceu, vamos dar os R$10 ali. Então, nunca comece pedindo algo para alguém. É extremamente desligante, chato. Quem já chega pedindo alguma coisa. E isso eu usei durante o meu período que eu fui tentar o meu intercâmbio. Então, eu usei as técnicas para poder mandar meu e-mail, minha carta para o professor, desde o título do e-mail até o corpo do e-mail.
E a gente tem que saber profundamente quem aquela pessoa é. Se a gente se inspira por ela, a gente tem que saber. Então, chega a gente pedindo vaga de estágio, por exemplo, até como eu trabalho com fundo, vez ou outra aparece um aluno de medicina pedindo vaga de estágio. Mas ele já começa pedindo eu sou aluno de medicina, posso fazer um estágio com você? Mas espera aí, eu nem sei quem você é ainda, como que eu posso te ajudar, como você pode me ajudar. As pessoas, elas acham que as trocas elas têm que ser unilaterais, né? Mas pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta, convicção que eu ajudei muito meu professor lá de Harvard, porque eu ajudei a desenhar os procedimentos dele, que eu gosto de desenhar, ele ajudar a escrever artigo científico, paramentei, instrumentei, fiz um monte de coisa na cirurgia, então eu tive algo para acrescentar para ele, mesmo sendo o chefe de serviço de cirurgia torácica do hospital de Harvard, sabe? Então, tem que ter essa percepção e a gente tem que fazer isso todos os dias, né, em todas as nossas relações. Eu brinco em palestra, quando eu falo em palestra de networking, é igual paquerar na balada. Né? A gente já não chega pedindo um beijo, igual essas pessoas tóxicas que já chegam agarrando e pedindo. Você tem que elogia o sorriso, elogia o olho, olhar o jeito que a pessoa tá, que a pessoa se comporta, e a gente começa a identificar a pessoa em si. E aquela pessoa, você vai saber o que falar com aquela pessoa, é natural. E fazer perguntas, né? Fazer perguntas. As pessoas amam falar sobre elas mesmas. Então, uma das formas mais incríveis, eu acho, de exercer o interesse é perguntar sobre a vida da pessoa, chegar perguntando, querer entender. Porque dessa forma também, você vai entender como você vai ajudar aquela pessoa, qual é o gargalo que ela tem. Você só vai saber isso perguntando. Então, quando eu tô em volta de alguém que tá falando algo extremamente interessante, mas a pessoa está totalmente focada nela, tudo que ela fala é sobre ela, é sobre tudo que aconteceu com ela e as conquistas dela, automaticamente eu perco um pouco o interesse, eu perco um pouco a atenção. Agora, se toda a fala da pessoa, toda a narrativa da pessoa, na verdade, é voltada para o outro, é voltada para perguntar o que você pensa sobre isso, o que você está achando sobre isso, se já aconteceu algo assim com você, aquilo muda completamente. Então, ter o foco no outro é o que faz, é o networking. Exatamente. E você não precisa se equiparar àquela pessoa a nível de experiência, carreira e tudo mais. Né? É exatamente igual a paquera. Né? Eu estava num restaurante lá em Boston semana passada, e aí eu estava ouvindo um casal, né? Um homem e uma mulher estavam jantando do lado. O cara falou o tempo inteiro. Eu tava comendo, eu não aguentava mais ouvir a voz do cara. E ele falou, não, porque eu faço isso, porque eu trabalho nisso e naquilo. E eu já vi a mulher, ela tava assim. Não dá uma coisa, gente, não como faz que o cara não isso. consegue ler isso, né? É proibido. Aluno nosso é proibido, gente, fazer isso, ficar só falando de si. Não façam isso. E é a mesma coisa de eu voltar e falar assim, palestrinha, tá bom, já deu sua palestra, ela já sabe quem você é, passa o LinkedIn pra ela, que ela vai conseguir ler muito ela vai melhor. ver todas as suas conquistas, o quanto você é bom. Gente, você já falou de LinkedIn 2 vezes. Você usa o LinkedIn? Eu tenho, mas eu não uso. E eu não atualizo. Eu não uso, eu vou passar a usar. Eu vou fazer o LinkedIn. É muito importante pra gente que é empresário no ramo da saúde. Eu vou fazer LinkedIn. Sim, e as conexões lá, elas acontecem de forma extraordinária. Eu já captei investidores, não só para minha empresa, mas para o fundo através do LinkedIn, como eu já fiz amizade. Né? O LinkedIn, ele surgiu para ser um currículo, né, uma forma digital de empresas contratarem colaboradores. Eu fui contratado via LinkedIn, né, então no meu LinkedIn está escrito, o LinkedIn me ajudou a conseguir esse trabalho, eles têm um selo lá de quando você coloca isso, mas ele acabou virando uma rede social. Né, e a estrutura do LinkedIn ela é exatamente a estrutura do resume, que é um currículo que nós temos 2 tipos de currículo, né, o CV, que é o currículo vitae, e o resume. Exatamente, tem mini bio, foto, conquistas profissionais, educacionais, idiomas, recomendações. Então, acaba gerando uma conexão muito forte e ele é um cartão de visitas. Então, eu deixo o meu LinkedIn extremamente atualizado, apesar de não atualizar como deveria o meu Lattes, né? Até mesmo porque o Lattes é usado no Brasil, né? Mais para o meio acadêmico e pesquisa. Mas o LinkedIn ele é uma forma sutil de você ter um interesse por uma pessoa. Não quero abrir tantas fotos das viagens, das coisas do meu Instagram, mas eu quero me conectar com ela, então eu não vou pedir o WhatsApp, eu não vou pedir o Instagram, mas eu vou passar meu LinkedIn. Aquela pessoa vai ver como que eu sou profissionalmente, né? E nos Estados Unidos as pessoas usam mais? Todo mundo tem.
E aqui deveria ter também, porque tem muita Mas na área da possibilidade. saúde as pessoas não têm, mas nas outras áreas as pessoas têm aqui. No meio empresarial. Na saúde tem bastante. Os especialistas estão tendo bastante. O Humberto tem. Acompanhe por lá. E na saúde tem muita gente interessante, né? Muito na área da gestão, do empreendedorismo e da inovação, mas tem muita gente do setor da farmacêutica, de especialidades, muita gente da endócrino tem LinkedIn, porque as farmacêuticas estão atrás de bons endócrinos para serem consultores médicos, né, para liderarem ali algumas pesquisas, algumas Gente, mas avaliações. é muita coisa, eu vou ficar doida com tanta rede social, porque assim, é o TikTok, é o Instagram, é o YouTube, é o Spotify, nossa senhora, é muita coisa, é muito difícil ser médica em 2024. É difícil ser médico em 2024. E, inclusive, você até falou do Humberto. Humberto é um exemplo muito interessante de networking e de volta. E tá na OMS agora, né? Com projetos. Então, ele, assim que eu entrei na residência, eu queria muito me conectar com ele, porque eu admirei ele de cara. E eu realmente vi que ele era uma pessoa que eu gostaria de conhecer mais, porque eu vi que eu aprenderia muito com ele, mas também porque eu achei ele extremamente, assim, uma pessoa muito gostosa de estar perto. E ele hoje é um grande amigo meu. Só que isso não ia acontecer naturalmente, porque ele não era mais residente e eu era. Então, eu comecei a mandar mensagem para ele, a gente começou a conversar sobre estudos no WhatsApp e aí a gente acabou ficando amigos. Só que quando o assunto era experiência em endocrinologia, eu era R1, tinha acabado de começar a residência e ele especialista. Então, assim, quem acrescentava em alguém era ele. Eu não tinha muito como ensinar para ele coisas novas que ele já não soubesse. Então, quando a gente começou a ficar amigo, eu vi que uma forma que eu teria de acrescentar a ele também era várias vezes divulgar ele no meu Instagram. Sim. Então, usar a influência para que ele receba algo bom também. Isso não foi... ele me pediu para fazer isso, eu sempre quis divulgar ele, porque eu genuinamente quero que mais pessoas sigam ele para conhecer alguém fora da média na endocrinologia. E ele genuinamente viu muito potencial em mim, queria me ensinar mais também. Então, foi a típica relação de ida e volta. E nenhum de nós dois nunca achou que seria interesse nem nada disso. Então, só que você tem que estar muito sensível para olhar em volta e ver quem são as pessoas que vão estar mais abertas para isso. E até falando sobre isso, né, eu falei isso numa palestra em Novo Hamburgo, semana passada também, e as pessoas, os alunos de medicina principalmente, eles têm que parar de achar que o médico, ele é um ser supremo, que está num pedestal lá em cima e que você tem que ficar mostrando o serviço. Eu já fui convidado para o casamento do meu professor de ortopedia da faculdade e hoje nós somos grandes amigos e ele investiu na minha empresa, sabe? Eu sou amigo do diretor de pesquisa e inovação de Harvard, que hoje é investidor, sócio, estamos em vários negócios juntos, né? Porque eu sei o que eu tenho a oferecer também, sei que tudo é uma troca e a gente não pode ficar achando que aquela pessoa que ela é mais experiente que você, ela vai te ver como uma pessoa inferior. Não existe isso, são sempre trocas, sabe? Até quando chega algum calouro lá do primeiro período, Rafael, você pode me ajudar com tal coisa, eu direciono, mando o material, né? Então, é tudo sobre humildade, é sobre saber o seu lugar também, e o que você tem a oferecer, você tem a receber. Quando a gente é menos experiente, a gente tem que escutar mais do que falar, né? E falar quando a pessoa perguntar. Mas é muita humildade, sabe? Eu aprendo muito com gente que está no começo da faculdade, de carreiras novas, né? Agora a gente está tendo muito investidor no fundo que é da indústria farmacêutica, né? E é um mundo completamente novo para mim. E é muito interessante, eu aprendo muito com eles, sabe? Então, os alunos de medicina, eles tendem a ver os médicos já formados, o residente tende a ver o especialista como pessoas que estão tão além que elas são intocáveis ali, você tem que servir para aquela pessoa e aprender com ela. Mas não, você tem muita coisa em troca, igual vocês fizeram uma troca genuína ali. Aposto que em nenhum momento você falou assim, você quer me ensinar em troca de eu fazer isso, aquilo? Foi acontecendo naturalmente, né? Porque tinham propósitos parecidos, tinham perspectivas parecidas, né? E um vai ajudando o outro. Então, por isso que foi tão interessante para mim fundar uma empresa júnior, entrar num lugar onde eu era o único estudante de medicina, de 500 pessoas que iam num evento, todo mundo queria falar comigo, e aí, o que uma empresa júnior de medicina faz? Sabe? E eu comecei a aprender com o pessoal do direito, como eles trabalhavam, com o pessoal do marketing, do design, com o pessoal da administração. A gente começou a fazer projetos em conjunto, um contratou o outro para fazer um projeto.
E aí eu comecei a ter amigos de outras áreas. E sair daquela bolha chata, feia da medicina, que a gente vai pro churrasco e só sabe falar sobre osso, só sabe falar... Não acrescenta nada, né, cara? Não acrescenta nada. Então, assim, estar entre pessoas melhores que você é algo, assim, muito, muito importante. Estar entre pessoas melhores do que eu, em alguns aspectos, mudou minha vida completamente. Isso faz com que você queira aumentar o seu repertório. Porque se você consome repertório o dia inteiro, que não é um repertório interessante na hora de conversar com alguém, você vai acabar abaixando muito a sua régua de pessoas que vão querer conversar com você. Então, eu acho que isso estimula muito a gente a querer se desenvolver mais, ler mais livros, assistir coisas diferentes. Se a gente passa um dia inteiro no TikTok, então jogando o jogo do tigrinho. Como é que que assunto que a gente vai ter para conversar com pessoas que estão em outro nível? Por que elas vão querer conversar com a gente? Então, aumentar o seu repertório, eu acho que, assim, é essencial. E não só pessoas melhores do que a gente, não necessariamente melhores, mas também pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Porque, mais experientes. Igual você falou, arquiteto, advogado, sei lá, pessoas de outros meios têm muito a acrescentar pra gente também, sabe? No fim das contas, eu acho que o tema principal é sobre pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pra gente crescer, pra gente fazer alguma coisa nova, a gente precisa das habilidades das outras pessoas. E pra eu conseguir a ajuda da outra pessoa e poder ajudá-la também, é estabelecendo conexões de forma genuína, né? Então, eu acho que a ideia central é muito essa. E assim, a gente tá acabando o nosso tempo, mas eu queria que você deixasse assim, um conselho para quem não necessariamente está na faculdade de medicina ainda, mas quem é da medicina e quer aprender um pouco mais sobre networking, sobre conexões e principalmente sobre essa área que está em franco crescimento, que é a área da gestão e empreendedorismo na medicina, sabe? A gente tem um mundo inteiro gratuito até na internet para poder aprender essas coisas, sabe? Então, eu até falo nas palestras, né, que a gente tem um termo em inglês que é o Google It. Né? Google aí, dá um Google aí, porque a gente consegue tudo que a gente quiser agora pesquisando, fazendo conexões nas redes sociais, na internet, né? A gente não precisa necessariamente do contato físico. Né? E mesmo o contato físico com a internet, ele se expande cada vez mais. Em Amsterdã, nas minhas férias, eu estava num bar e uma pessoa me conhecia. Em Amsterdã, que não era da aluno de medicina, meu Instagram nem é tão grande assim, e uma pessoa de uma área completamente diferente chegou na minha mesa e falou comigo. A Thaís, uma das amigas mais próximas que eu tô tendo agora esse ano passado na ONU, esqueci de falar também, eu sou representante da sociedade civil na ONU. Só isso. Pelo United Nations Major Group for Children and Youth. E eu estava na ONU ano passado, em junho, participando de um fórum do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social de lá, trazendo um pouco sobre discussões de economia, a parte de políticas públicas. E aí eu tava almoçando, a Thaís, ela veio na minha mesa, dentro da ONU, em Nova York, e falou, você que é o Rafael Kendi, né, eu te acompanho, você fala muito sobre a ONU, é minha primeira vez aqui na ONU, queria trocar um pouco de experiência com você. E ela é internacionalista, fala 5 idiomas, estava lá na ONU representando um outro grupo também, né, de uma rede parceira do grupo que eu faço parte, e a gente ficou amigo, vou para São Paulo, fico na casa dela, a gente foi junto para Nova York agora de novo, então... todo mundo está conectado, as redes são conectadas. A gente vive num sistema fechado, apesar de serem 8 bilhões de pessoas no mundo, né, a gente brinca que o mundo é muito pequeno, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, essas coisinhas assim que pai, mãe, avó fala, mas é extremamente verdade, porque a gente precisa estar próximo de pessoas boas, que servem o mesmo propósito que a gente, né, sem querer nada em troca, né, com genuíno interesse, né, se aproximando das pessoas por quem elas são e não por o que elas têm, né, pela história das pessoas, já sabendo que as atitudes, comportamentos, eles vão gerar alguma oportunidade ou fechar alguma porta em algum momento. Então, todos os dias a gente tem que sair de casa pensando nisso, que a vida é feita de trocas, então... se esforce para fazer trocas positivas com as pessoas. Tem gente que tem um esforço para fazer troca negativa, né, com uma cara fechada, não responde bom dia, ou não tem educação, né? Essa pessoa realmente não vai conseguir as coisas, porque as pessoas não vão querer se aproximar dela, nem por interesse genuíno, nem por algo em troca, né? E é tão ruim quando a gente vê que uma pessoa ela só atrai gente interesseira, né? Vai acontecer em algum momento de alguém interesseiro, mas... quanto mais isso for acontecendo, mais as pessoas vão ter a noção de que vai identificar mais rápido, né? Qual é o melhor perfil de estar próximo ou não. Eu não acredito isso de
pessoas boas e pessoas ruins, né? O mundo está vivendo um cenário nebuloso agora, né, com esse tanto de guerra, mas eu acho que cada pessoa ali, até o agressor, ele tem uma convicção de que ele está fazendo a coisa certa, né? Então, as pessoas elas têm que saber com quem elas andam, né? Então, cada um tem um objetivo na vida, a vida é passageira, a vida é curta, e eu fui refletir isso depois do câncer que eu tive que operar, né? Então, a gente tem que notar, saber que a gente não vai viver para sempre e a gente vai deixar alguma coisa, né? Eu não gostaria de ser esquecido, sabe? Depois de 20 anos que eu morri, as pessoas não saberem, terem a mínima ideia de quem eu fui, sabe? E nem a própria família falar de você. Então, tudo troca. E para as pessoas que querem se aperfeiçoar nisso, é começar a identificar o comportamento das pessoas, tanto comportamento positivo quanto negativo. Quando for querer alguma coisa de alguém, né, a gente quer coisas das pessoas também, entenda quem é aquela pessoa, primeiro o que você pode oferecer para aquela pessoa em troca, né, são sempre trocas, e comece de um modo suave, tranquilo, nunca chega pedindo logo de cara ou fazendo um elogio que não é verdadeiro, né, entenda aquele contexto como um todo, porque tudo são pessoas, né? Igual a gente comentou aqui. Para eu investir numa startup, eu invisto em pessoas. Pode ser o melhor projeto, a melhor ideia do mundo, ganha dinheiro, mas se a pessoa que está lá atrás é uma pessoa que eu não quero me relacionar com ela, eu acho que não vai ser um bom match ali. A paquera também são pessoas, o relacionamento pessoal, amizade, negócios, são tudo pessoas, né? A gente vai trabalhar com pessoas no hospital, qualquer lugar que a gente trabalha, seja no serviço militar, na farmacêutica, dando aula, sempre a gente vai interagir com pessoas, a gente não vai viver num mundo fechado, numa caixa fechada, né? E por isso que acredito que o Medbox é uma caixinha aberta e não fechada, né? Exato. Porque a gente sempre está em constante troca de quem entra e quem sai no nosso dia a dia. E isso muitas pessoas falam, existe o lado pessoal e o lado profissional. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Tamara, você não sabe separar o lado pessoal do profissional. Pra mim não tem isso, tudo é pessoal. Entendeu? É exatamente isso que você falou, são pessoas. Sim. Então, essa separação não tem que existir mesmo. E eu acho muito incrível isso que você falou. Eu quero te perguntar uma coisa, né? Uma dúvida, assim, muito real. Eu vejo hoje que você é um treinador de pessoas, que você ensina muito, você faz 3, 4 palestras por semana, dá curso, então você ensina muito. Hoje, no seu trabalho como um todo, como é dividido a sua parte de técnico, de professor, de alguém que está ensinando, até a sua parte realmente estratégica e operacional? Hoje você fica 100% no ensino ou você fica 50-50? Como é isso? Como hoje eu trabalho em fundos de investimento e tenho a minha própria empresa, né, a questão de gestão de tempo ela é muito importante, né? Eu tenho que saber que horas me dedicar para cada coisa, mas tudo está interligado. Então, um negócio que eu faço aqui, eu consigo trazer para cá. Um investidor daqui, eu consigo relacionar ou apresentar pessoas aqui e ali, né? Então, tem que saber cada momento, né? É extremamente importante. E eu preciso prestar contas, né? Apesar de eu ser CEO do fundo, né, que é o diretor executivo, em alguns lugares chama de presidente, eu presto contas a um conselho administrativo, né, e ele é regido por lei, pelo estatuto, é tudo muito sério, né? Então, como eu preciso prestar contas às pessoas e até aos investidores que aportam o dinheiro deles e confiam no meu trabalho, eu preciso saber estrategicamente também como eu vou gerar recurso para devolver esse dinheiro corrigido para o investidor, né, e cumprir com as expectativas que ele tem, mas ao mesmo tempo também de uma forma natural, com muito apoio da equipe. Então, não trabalho sozinho, eu trabalho com mais de 15 pessoas em cada lugar que eu trabalho, né? Então, eu não sou expert em tudo, né? Desde a Gabriele, que é diretora de operações no fundo, que ela é administradora, contadora, com 4 MBA, especialista em um monte de coisa. Eu não vou ficar fazendo a parte centavos ali de financeiro. Eu vou receber, aprovar, eu preciso analisar, saber tudo, mas quem vai montar a planilha financeira, plano de alocação de recursos para a startup não sou eu, é ela. Quem vai acompanhar o dia a dia das startups não sou eu, é a área da inovação. Quem vai analisar a segurança de informações de dados das startups é o diretor de produto e tecnologia. Então, eu sou muito crítico no sentido de que as pessoas falam que
o aluno de medicina também ele tem que saber muito bem tudo. Ele tem que saber programar, ele tem que saber as linguagens de inteligência artificial, ele tem que saber marketing, ele tem que ir no Canva e fazer a arte dele. Eu acho que a gente não precisa saber tudo. A gente precisa entender sobre tudo, o contexto, e se aproximar das pessoas que vão contribuir. Da mesma forma que um bom médico generalista que seja, ele tem que saber fazer bons encaminhamentos, até um bom especialista, né? Ele não precisa saber tudo, nenhum médico vai saber tudo, né? Dependente da especialidade que seja, mas se ele souber escutar com genuíno interesse, escutar a queixa do paciente, valorizar a queixa dele, primeiro ele vai conseguir resolver 80% dos casos, né? Até de acordo com Barbara Starfield, mas ele vai saber encaminhar quando necessário, né, de forma a economizar recursos, a gerar uma melhor qualidade de vida pro paciente, melhorar a saúde como um todo, e assim é na vida. A gente não precisa saber tudo de todas as áreas, a gente precisa saber encaminhar quando necessário e trabalhar junto. Então, nenhuma conquista que eu faço, né, a gente vai ganhar um prêmio em Manaus agora, dia 21 de novembro, que é o Prêmio Latino-Americano de Qualidade. Eu falo, apesar de eu ser a pessoa que vai lá para Manaus para receber o troféu, o prêmio em nome da empresa, eu preciso falar o nome de todo mundo ali naquela premiação que vai acontecer, porque a empresa só comigo, ela não funciona. Né? Ou com pessoas que são iguais ao Rafael, também não funciona. A gente precisa de pessoas discordando, pessoas com visões diferentes, de idades diferentes, né? Tanto de pessoas sênior mais 60, até pessoas mais jovens, né? Homens, mulheres, de regiões diferentes, de culturas diferentes. Então, por isso eu gosto tanto dessa área. Porque a Gabriele, que é diretora de operações, mulher, tem 36 anos, um pouco mais velho que eu, tenho 29. Eu tenho o Matheus, que mora em Beberibe, lá no Ceará, a Natasha, que mora em São Paulo, mas é de Recife, mais um pessoal de Belo Horizonte, investidor em Bruxelas, em Boston, em Toronto. Então, é um monte de gente ali com contextos diferentes, com vivências diferentes, contribuindo para ter um retorno, que é melhorar a saúde e a educação, e ter retorno financeiro também, porque nem todo mundo precisa ser ONG, né? Não é feio ganhar dinheiro, a gente sabe disso, dá para ter propósito e pagar conta ao mesmo tempo. Então, todo mundo está trabalhando ali para um contexto comum. Incrível. Muito legal isso. Só um detalhe, é um ponto em comum nas pessoas de sucesso, nos grandes empresários, e eu tô lembrando aqui do Rubens Menin, que eu fui numa palestra lá nas Ciências Médicas dele, inclusive, e o Zema também falou a mesma coisa, que o ponto mais importante do sucesso da carreira empresarial deles é gente, pessoa, sabe? O principal. E você tá falando a mesma coisa. Então, realmente... E também é a maior dificuldade, né? Se você não souber lidar com pessoas. Exato. E lidar com as diferenças, né? Você nunca vai agradar e nunca vai estar agradado por todo mundo, né? Você não precisa gostar de todo mundo também da mesma forma. A gente tem criações diferentes, né? Tem gente que... Bagagens diferentes. Bagagem, experiências, traumas diferentes, né? Os traumas ensinam tanto pra gente. Às vezes a gente fica um pouco mais fechado em alguns pontos, mais aberto. Então, todo mundo vai achar o grupinho ideal, né? Às vezes a pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, mas ela está no lugar errado da empresa, com pessoas erradas, a gente muda e dá certo. Então, a gente tem que saber isso, né? O foco sempre são pessoas e o foco das pessoas são conexões. Show. Porque todo mundo tá junto. Show. Conta pra galera aí, então, como que as pessoas podem te achar. Eu quero fazer mais uma pergunta. Você falou do TED Talks. Você já foi e você vai de novo. Eu quero saber, eu não sei se o Vitor sabe, eu quero saber como é que funciona isso. Como você foi, como você vai. Me conta. O TED Talks, ele é a maior rede de palestras que existe no mundo, né? Tem o TED-Med, TED-Ed, da educação, de saúde também. O TED-Med é muito legal, apesar de terem poucas iniciativas aqui no Brasil. E regionalmente existem os TEDx, que algumas cidades ou universidades eles têm. Em 2021 eu fui convidado pelo time de curadoria do TEDx FCMMG, que é da Faculdade de Ciências Médicas, para falar sobre conexões. Então, o TED sempre é uma palestra que dura entre 14 e 16 minutos, não muito longa. A minha foi até um pouquinho mais, eu adoro mais curta de TED. E o lema do TED são histórias que merecem ser ouvidas. Ele sempre precisa gerar aprendizado. Então, não basta saber muito bem alguma coisa se você não consegue fazer uma conexão e a pessoa sai reflexiva com isso. O meu TED, por exemplo, eu falei da teoria dos 6 graus de separação, do Stanley Milgram, que fala que todo mundo está conectado a qualquer pessoa. Você falou isso lá em Barbacena. A gente está conectado a qualquer pessoa no mundo
há 6 laços de separação, 6 graus de separação. Isso é real. E eu provei no TED, né, com os meus laços e instiguei as pessoas a agirem dessa forma também, porque a gente vive um mundo conectado. E aí eu fui convidado pela Faculdade Zarnes, de Itumbiara, em Goiás, para ser TEDx Speaker de novo. Me procuraram pelo Instagram, o próprio coordenador da universidade me procurou para falar sobre inteligência artificial na medicina. Massa. Então, é muito desafiador porque o TED vai ser em março, a gravação dele deve ir para o ar lá para outubro, né? Demora um pouquinho porque tem que traduzir, tem que editar. E a inteligência artificial hoje vai ser completamente diferente da de março, que vai ser completamente diferente da de outubro. Então, eu nem montei a minha palestra ainda, porque ela é dinâmica. Muito, muda muito. Né? E eu pedi, né? Quando eu fui montar o meu TED, né? Existem 2 livros, um da Carmine Gallo e um do fundador do TED, Chris Anderson, acho. Eles falam como ser um TEDx Speaker, né? Como falar bem. São livros de oratória. Então, eles falam desde a velocidade da fala, tom de voz, timbre, né? E o TED ele tem que ter entre 14 e 16 minutos. Então, você precisa ter X palavras por minuto para conseguir ir no tempo. Tem que ter uma cadência, Uma cadência, né? E ele precisa ter o clímax, tem que ter o momento de reflexão. Então, eu já estruturei ele com os aprendizados do livro e eu mandei uma mensagem pro Instagram do Marcos Magela, que é o Ferdinando do Vai Que Cola, perguntando para ele: Marcos, como que você consegue decorar tanto texto para gravar o Vai Que Cola e algo tão dinâmico assim? Porque para quem assiste o Vai Que Cola, né, os programas do Multishow, sabem que não é tudo tão planejado, né? Tem piada ali no meio, cada um tem que chegar com o seu texto, é diferente de uma novela, que é muito bem estruturada, tem que fazer exatamente daquele jeito. E aí eu vi um vídeo dele falando como é que ele decorava, e ele me explicou também como que ele decorava os textos dele. E eu comecei a segmentar. Porque o TED Talk não tem slide, não tem nada. Então você vai e fala... Ele não pode ser uma aula. Mas pode ter slide, eu já pode vi ter alguns slides, mas ele não pode ser uma aula de você apontando e lendo. Entendi. Eu quero aprender genuinamente, entendeu? Meu interesse genuíno aqui dessas dicas, então, para ser um TED Talker e ter essa oratória acima da média. A gente tem, inclusive, um podcast de oratória aqui, mas agora, então, a gente vai ter um bônus. A história, o storytelling, né, que é a arte de contar histórias, ele precisa ser feito de uma forma natural que engaje as pessoas e que elas se identifiquem. Né? Nem todo mundo vai se identificar com todo tipo de história, né, porque são vivências diferentes, mas a gente sempre tem que começar uma boa palestra de TED, né, gerando uma aproximação. Então, por exemplo, o meu TED, eu começo perguntando, né, você já pensou que é possível conhecer qualquer pessoa no mundo? E aí as pessoas, acredito ou não acredito, né? Aí as pessoas vão começar a se identificar comigo. E eu falo, qualquer pessoa mesmo, desde um professor de Harvard, até uma atriz de Hollywood, até um presidente dos Estados Unidos e um prêmio Nobel da Paz. E aí depois eu tenho que provar isso para as pessoas. Né? Porque eu já me aproximei dela, já capturei a atenção, ela falou assim, tá bom, você conheceu essas pessoas mesmo? Como é que eu faço para conseguir isso? E aí a gente começa com as teorias, né? Eu falei da teoria dos 6 graus de separação, do Stanley Milgram, provei com vivências práticas a minha experiência, e aí eu comecei a gerar outras reflexões. Mas a atenção das pessoas ela vai caindo com o passar do tempo, né? Do contar das histórias. A gente precisa sempre puxar um gancho ali. Por isso que as aulas, videoaulas, o ideal é que uma videoaula tenha de 7 a 15 minutos. Menos que isso, não dá para a pessoa ter tempo para captar. E mais que isso, a pessoa perde o interesse, desengaja. Então, por isso que as faculdades elas estão cada vez mais dinâmicas, né? De terem intervalos ali de assuntos entre os minutos. É tão chato quando a gente assiste 4 horas de aula. Né? Até os próprios isso é uma coisa, assim, pra mim, contraproducente num nível, eu acho absurdo. Não sobra nenhum neurônio. Não sobra nenhum neurônio. E o TED são histórias que merecem ser ouvidas, né? E que merecem ser contadas pro mundo também, né? Em vários idiomas, de diversas formas. Né? Stories worth spreading, né? Exatamente. E eu tenho que fazer aquela reflexão. Por que a minha história merece ser contada, sabe? Quem sou eu para ter uma história que merece ser contada? Eu consigo ensinar as pessoas, sabe? Então, na hora de montar a minha história, né, eu comecei a refletir
como que eu posso fazer com que as pessoas elas reflitam e elas vão para casa mesmo com um aprendizado a mais do que elas chegaram. Como que elas podem ser melhores do que 15 minutos atrás. Né? E eu fiquei o meu TED inteiro com o intuito de mostrar para as pessoas que elas podem chegar a qualquer pessoa do mundo. Desde a pessoa que quer conhecer a Taylor Swift, a Anitta, até o William Bonner, até um político específico. A gente consegue chegar em qualquer pessoa. Sendo nós mesmos, fazendo boas conexões, tendo interesse genuíno, e foi isso que eu mostrei no TED, né? Então, o TED, ele é segmentado. O meu TED, eu fiz 8 versões dele, né? Eu sempre escrevo o texto, e eu escrevo na minha linguagem. Então, eu não falo está, eu falo tá. Então, eu já escrevia da forma com que eu falava. E eu gravei eu falando para ver a cadência, para calcular o tempo que eu tinha que falar, quantas palavras por minuto. E eu treinei mais de 100 vezes, eu apresentei para dezenas de pessoas. Eu me gravei falando, né? Até a gesticulação, para não ficar com a mãozinha de Tiranossauro Rex, assim, na palestra, ou ficar com mão no bolso, mão nas costas, né? Então, tem técnica, isso a gente precisa aprender. Não precisa ser ator, eu não sou ator, nunca fiz curso de oratória, mas eu aprendi observando muitas pessoas, lendo livro, com algumas técnicas específicas. Então, cursos de oratória são excepcionais, são ótimos, mas principalmente o treino. E eu valorizo muito, muito, muito tudo aquilo que eu faço. Eu nunca tive o sonho de ser um TEDx speaker, porque eu nem imaginava que um dia eu poderia ser convidado para falar num TED. E foi uma das maiores conquistas de vida que eu tive hoje, e eu vou falar no meu segundo TED. Né? E geralmente, quando uma pessoa é convidada para os outros TEDs não convidam para o próximo, porque tem que dar oportunidade para todo mundo. E é difícil alguém ter 2 histórias que merecem ser ouvidas, né? Diferentes. Então, eu fiquei extremamente lisonjeado e eu falei com o pessoal da organização: vocês estão colocando a minha vida, a minha carreira num outro patamar com esse convite. Então, podem saber que eu vou me dedicar ao máximo e eu vou dar a melhor palestra da minha vida ali no TED. Eu quero que as pessoas saiam dali com um aprendizado de vida. Então, eu coloquei amor naquilo, eu treinei muito e acabou que aconteceu um momento muito que conciliou, apesar de ter sido ruim, que semanas antes, umas 4 semanas antes, né, 5, do meu TED, eu precisei operar para fazer radioiodo depois da minha cirurgia. E eu não podia levar notebook, não podia levar celular, eles iam ter que descartar as minhas roupas, porque eu estava radioativo e tudo mais. Eu imprimi a minha palestra e alguns capítulos do livro e eu fiquei treinando aquilo durante os 2 dias que eu fiquei internado e as outras 2 semanas que eu fiquei dentro de casa radioativo, sem contato com ninguém. Eu fiquei ali só treinando e eu falo que o meu TED foi uma das poucas palestras que eu falo que eu estou 99% satisfeito com elas, né? Tem umas coisinhas, uns pontinhos que eu consertaria ali, mas eu adoro. Eu assisto meu próprio TED várias vezes porque eu gosto de relembrar o quanto que aquilo foi importante para mim, sabe? E quando alguém me procura falando que conseguiu um estágio em Harvard ou que conseguiu um emprego depois de assistir o meu TED, eu fico ainda mais feliz, porque apesar de eu querer gerar um aprendizado, eu não tinha um objetivo específico ali com aquele TED de eu quero aprovar pessoas, eu quero que mais pessoas me contratem como mentor, porque eu trabalho com isso, né? Eu ganho dinheiro com isso. Não teve esse objetivo. Mas eu vejo que dá para mudar a realidade das pessoas. E aí eu estava no aniversário da minha avó, no interior de Minas Gerais, lá em Araguari, e o filho da amiga da minha tia tinha assistido meu TED e mandava para todo mundo, e ele queria falar comigo porque... Ele estava lá? Ele estava lá no aniversário. E aí a gente pôde fazer essa aproximação, né? No aniversário da minha avó, que mora no interior, que eu nem conhecia, eu vi que eu impactei o filho da amiga da filha da minha avó, da minha tia. Né? Então, a gente ganha uma escala, né? E o TED é bom por conta disso, né? Eu não preciso ter milhões de visualizações no TED, mas se eu souber que eu impactei 1 ou 2 pessoas ali, eu já fico muito feliz. E já fui parado no Rock in Rio, alguém falando: você é o Rafael Kenji do TED? Eu falei: sou. A gente trocou ideia, fizemos contatos ali, nos seguimos no Instagram e a conexão já expandiu, sabe? Não só escala, mas como autoridade também, né, cara? Sim. Você é um TED speaker, tá doido.
Muito bom. Achei incrível. Eu, assim, aprendi muito hoje. E, assim, eu acho que... Eu queria te falar que eu acho podcast a sua cara. Porque podcast é sobre conexões, você conversa com pessoas, você ensina, você aprende e acontece algo como se fosse, claro que numa proporção diferente, mas como se fosse o TED, porque aquilo lá é distribuído E muito mais do eternizado. que nas redes sociais. Não é perene igual um story, não é superficial igual TikTok, é algo realmente profundo. E não é tão rígido, né? Não é tão rígido. Foi uma conversa aqui. É uma delícia de improviso assistir. com uma estratégia. Uma delícia Kenji de assistir, Cast. de fazer, e você se aprofunda. Então, assim, Muito é uma bom. das partes mais gostosas do nosso trabalho, é o podcast. Então, eu acho que você deveria ter um. Eu penso em ter Kenji um Cast. assim. Ué. Pois Só é. arrumar um clone pra mim, pra fazer tudo. Faz Pra ir na ONU, faz pra uma Harvard, mitose fazer... aí. Muito bom. E por fim, agora eu posso falar? Porque Pode. acabou. Tudo bem. Por fim, eu queria que você falasse como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, como é que você pode ajudá-las e ser ajudado. Sim, no LinkedIn, a parte profissional, Rafael Kenji Hamada, porque eu descobri que existe outro Rafael Kenji, cirurgião daqui de Belo Horizonte, tem o mesmo nome que eu, então às vezes as pessoas confundem os Rafaéis, né? Então o meu é Hamada também, Hamada. E no Instagram também, o Rafael Kenji Hamada, ou Rafa_Kenji. Podem me conectar, mas podem seguir o outro Rafael Kenji também, que ele é um ótimo cirurgião plástico daqui de BH, descobri isso. Eu não conheço pessoalmente ainda, mas a gente tem o mesmo nome. Show. Top. E no YouTube as pessoas acham pelo seu nome também a palestra? A palestra, sim. Se colocar... O tema da palestra é o sucesso ao final de uma rede de conexões, que é do TEDx FCMMG, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Mas se eu colocar meu nome e conexões no Google, já acha, não só no YouTube, mas na plataforma do TED também, que todas as palestras elas vão para a plataforma do TED.com. Muito bom, muito bom. Hashtag? Eu pensei em uma. Você tá pensando em todas as hashtags nos últimos episódios? Então vai, pode ir então. Não, mas é porque eu pensei em uma também. Às Então vezes vai. foi a mesma que você pensou. Fala primeiro. Ikigai. Ikigai. Ah, não, a sua foi mais chique. Eu ia colocar palestrinha, mas vai ser Ikigai. Não, Ikigai. Como é que escreve Ikigai? I-K-I-G-A-I. Ikigai. Ikigai. Então, pra Tem quem um ficou livro até o muito final. legal sobre isso também. Boa. Então, quem ficou até o final para assistir essa palestra, esse TED do Rafael Kenji, comenta hashtag Ikigai nos comentários, para mostrar que você ficou até o E final. só falando um último bem breve, né? Quando a gente falando em Ikigai, eu ia comentar, eu acabei esquecendo, né? Lá no Japão eles têm uma teoria. Eu nunca fui no Japão, apesar de ser de família japonesa, mas eu me interesso muito, né? Pelos aprendizados e ensinamentos Mas deles. você já foi no mundo inteiro e não foi no Japão? Como que não vai? Eu tô Ué, querendo você ir. tem que absurdo. Mas você fala japonês? Não. Não. Queria falar, não falo. Mas eles têm uma teoria lá, né? Que os antepassados, os ancestrais, quando você quebra uma porcelana, ao invés de você jogar fora, você cola ela com ouro, inclusive, né? Então, quando você chega numa casa de alguém e você vê uma porcelana toda detonada, quebrada, colada, né? Você sabe que aquilo tem história e aquilo vale muito mais do que um vaso novo de porcelana que é feito, né? Então, a cada vivência que a gente vai tendo, a cada aprendizado, a cada erro, a gente vai colando aquilo, né? Com o máximo que a gente pode dar, a gente vai fazendo conexões. E o Ikigai, essas teorias japonesas, elas falam muito sobre isso, né? Da colaboratividade. Então, eu já vi até alguma história de alguém que, quando alguém chega novo na sua casa, alguma nova relação, quebra uma coisa na sua casa, sabe? E cola para aquilo ter uma história com você. Lógico que a gente não precisa ficar quebrando coisas, né? Mas começar a colocar valor nessas relações que elas vão se construindo com o tempo, porque a gente não sabe como vai ser a porcelana daqui a alguns anos, né? Mas a gente sabe que ela sempre vai ser mais valiosa, né? E não descartar simplesmente porque alguma conexão se rompeu, alguma interação se perdeu. Mas como a gente pode crescer com isso, valorizar isso. Incrível, Massa. incrível. Não, então, para completar, eu te falo que, quero acrescentar isso, que é muito treinável. É treinável você se interessar pelas outras pessoas. Eu falo porque eu tenho treinado isso cada vez mais. E a gente não pode esquecer que Deus nos manda viver em comunhão com outras pessoas. Deus nos manda servir outras pessoas e amar outras pessoas. Então, além de tudo, é algo que está na nossa essência. Então, não tem como correr. A gente tem que estar junto mesmo e crescer junto, e é isso. A gente precisa de outras pessoas e precisa servir outras pessoas. É. Perfeito.
Kenji, muito obrigado, cara, de novo. Agradeço. Mas você vai ter que voltar, vai ter parte 2 do Kenji. Já tô animada pro próximo. Vamos. E depois, se a gente pensar em todos os temas de podcast, ele vai falar, tenho certeza. Vai. Impressionante. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o episódio de como fazer network, mas a gente aprendeu muito mais coisa. Eu aprendi muito também. Muito bom. Valeu, Kenji. Valeu todo mundo e até mais. Tchau.